Bom dia, estudantes, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma videoaula de Biologia 2. Continuemos as nossas aulas aí, né, com o assunto de histologia. Então, a gente continua falando de tecido, e aí eu já falei para vocês que o corpo humano, né, não só humano, mas da maioria dos animais aí, apresentam 4 tipos de tecidos, né? Tecido epitelial foi o primeiro que a gente estudou, tecido nervoso, tecido muscular e o tecido conjuntivo aí, né? Dentro desse tecido conjuntivo, eu deixei ele por último porque ele é mais extenso, tem 8 variedades de tecido conjuntivo e hoje a gente vai aprender aí mais um pouquinho dessas variedades de tecido conjuntivo, tá bem? Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para darmos início aí à videoaula de hoje. Bom, já deve estar aparecendo a tela aí para vocês, tá? Então, essa tela é importante aí, caso vocês não tenham feito nenhuma anotação, paralisa o vídeo aqui nessa tela para fazer essas anotações. Essa tela, ela resume, né, esse slide, ele resume aí a função dos 4 tecidos aí, né, encontrado no corpo dos animais aí, inclusive nós, seres humanos aí, o que caracteriza aí a função de cada tecido aí, tá? Então, tecido epitelial, aí tá a função de proteger, revestir, encapar, né? Revestir os órgãos internamente e externamente, tá? Ele é caracterizado por ter células juntas, células justapostas aí, bem unidas, fortemente unidas, ligadas aí, pouquíssima matriz extracelular, justamente porque não tem espaço para ter matriz extracelular, as células estão muito unidas, tá? E aí, uma variedade do tecido epitelial é quando as células deixam de lado essa função de proteger, revestir, encapar, para produzir substâncias. E aí, elas dão origem às glândulas. Então, é o tecido epitelial que forma a glândula, tá? Células aí que tem função de secretar substâncias aí, tá? Segundo tecido que nós estudamos foi o tecido nervoso, tá? A função dele é captar estímulos nervosos, informações, né? Processar esses estímulos nervosos e transmitir esses estímulos para outras células do corpo, tá? Monitorando, assim, todas as partes do corpo, porque essa célula tem capacidade de se despolarizar, e quando o neurônio se despolariza, né, ele pega o que despolarizou ele, são informações, algo que aconteceu em alguma parte do seu corpo e despolarizou aquele neurônio, e ele leva essa informação para o sistema nervoso central, né? E geralmente para o sistema nervoso central, mas pode levar essa informação aí só a nível medular aí, que faz parte do sistema nervoso central também, né? A medula nervosa, e de lá parte uma ação, uma resposta para aquele estímulo que chegou aí no seu sistema nervoso central. Então, o tecido nervoso, ele se caracteriza por células que conseguem captar esses estímulos, processar e enviar para outras células aí, né? Como que é as células do tecido nervoso? São células ramificadas, justamente para poder captar o máximo de estímulo possível através dos dendritos e transmitir esses estímulos através do terminal axônico lá, que é o final do meu neurônio aí, tá? Então, transmite para um número maior de células aí. Essa transmissão é o que nós chamamos de sinapse, tá bem? Bom, terceiro tecido que nós estudamos foi o tecido muscular, caracterizado por ter células alongadas, ricas em proteína, actina e miosina. Essas proteínas, elas deslizam uma sobre a outra, então promovendo assim a contração da célula. A célula consegue contrair, né, diminuir o seu tamanho e relaxar, né, quando ela aumenta de tamanho aí. E ele é responsável por movimentar uma parte do corpo ou o corpo inteiro aí, tá? E o último tecido aí que nós estamos estudando, o nome já diz, né? A função do tecido conjuntivo, juntar
unir, conectar. Ele vai conectar esses 3 tecidos, tá? Com o outro. Então, ele vai sempre estar no meio, né? Ele é sempre o pivô, ele está sempre ali no meio, dentre esses outros 3 tecidos que nós já estudamos, tá? E como que ele utiliza ali para estar ali no meio? Ele ocupa espaço, ele preenche ali aquele espaço entre esses 3 outros tecidos, produzindo substâncias para ocupar esse espaço aí, tá? E essa substância que ele produz é o que nós chamamos de matriz extracelular. Cada matriz extracelular é composta de um tipo de substância, então tem vários tipos de matrizes extracelulares, por isso que a gente tem uma variedade enorme de tecido conjuntivo aí, tá? Bom, eu montei um slide para vocês também. Antes, tá? Só falando das características gerais do tecido conjuntivo aqui. Ele é rico em matriz extracelular, diferente do primeiro tecido que a gente estudou, que não tem matriz extracelular, é praticamente zerado, as células estão uma unida às outras. Aqui tem muita matriz extracelular, as células estão afastadas, porque elas produziram tanta matriz extracelular e jogaram para fora delas, que essa matriz, né, foi o que causou a separação, o distanciamento de uma célula para outra, tá? Apresenta diversos tipos de células do tecido conjuntivo. Ele é vascularizado, a gente viu que tem exceção aí, o tecido conjuntivo de sustentação do tipo cartilaginoso, tá? Mas o restante do tecido conjuntivo, todos os outros 7 tipos de tecido conjuntivo, é vascularizado, então passa vasos sanguíneos, passa nervos nesses tecidos, tá? Então a gente tem sensibilidade e ele tem uma origem da mesoderme, tá? A mesoderme é essa segunda camada de células aqui lá do embrião, tá bem? Bom, agora sim, esse slide que eu queria falar com vocês, esse slide vocês vão encontrar em toda a aula de tecido conjuntivo. Tudo que está em vermelho é o que nós já estudamos, tá? Então, gente, corrijam aí para mim, tá? 8 variedades de tecido conjuntivo, separadas em 4 grupos, tá? Nós já vimos o tecido conjuntivo de sustentação, que tem função de sustentar o corpo aí, que foi o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso. E para essa aula, nós vamos estudar aí o tecido conjuntivo de propriedades especiais. O que significa isso? São tecido conjuntivo que vão ter células com funções bem diferenciadas, de funções bem especiais aí, tá? E nós vamos começar aí com o tecido adiposo nessa primeira. Nós vamos começar falando primeiramente do tecido adiposo aí, tá? Bom, qual seria essa propriedade especial do tecido adiposo? O tecido adiposo, ele é um tecido cujas células, né, o citoplasma dessas células, guardam gordura. Então, a gente fala que a função do tecido adiposo é reserva energética, uma vez, né, que nós sabemos aí que na falta de glicose é um açúcar, um carboidrato, na falta de glicose desse carboidrato aí, a gordura que tem guardado dentro dos adipócitos, dessas células do tecido conjuntivo adiposo, essa gordura vai ser convertida em glicose, né, em carboidrato, em açúcar, para que esse açúcar possa ser usado pelas células, né, de todo o corpo. O sangue entrega esse açúcar, então, para todas as células do corpo, e quando o açúcar entra nas células do corpo, ele vai ser consumido, ele vai ser usado para produzir ATP, né, a energia, né, utilizada para abastecer as reações químicas, o metabolismo que acontece dentro das células, tá? Então, tecido conjuntivo adiposo, ele guarda, né, essa gordura aí.
Então, a principal função dele é reserva energética. É por isso que a gente consegue ficar muito tempo sem comer aí, tá? Não sei se vocês já viram aquele filme Náufrago, se eu não me engano, né? Se bem que lá na ilha o cara encontra alimento, mas em alguns filmes assim, as pessoas, né, que retratam pessoas que ficam sem acesso a alimento, presas em algum compartimento, por que elas ainda sobrevivem, né? Por um bom tempo aí, por algumas horas aí, né? Justamente porque o corpo dela, na falta de glicose, na falta desse açúcar, desse carboidrato chamado glicose, vai pegar toda a reserva gordurosa, né? A reserva que está lá no tecido adiposo vai transformar em açúcar, vai pegar essa gordura, transformar em açúcar e oferecer esse açúcar para as células aí, tá? A gordura acaba sendo um isolante térmico, né? Porque a gordura evita perder calor para o ambiente externo aí. Então, acaba sendo como um isolante térmico. Vocês já repararam que a pessoa, quando ela é mais gordinha, tá fazendo frio, o magrinho tá de blusa de frio, de moletom, a pessoa mais gordinha tá de camiseta, tá de blusa de manga. Por quê? Porque a pessoa mais gordinha, ela tem uma quantidade maior de tecido adiposo, e aí, quando ela tem essa maior quantidade de gordura, né, ela não está perdendo calor para o ambiente externo, então ela não está aí sentindo frio, ela não está aí resfriando, porque ela não está perdendo o calor dela, tá bem? Porque essa camada de gordura evita a perda de calor. Bom, além do mais, né, essa camada de gordura protege contra os choques mecânicos aí. Então, é bem mais provável aí que, vamos supor, ao cair de uma escada, a pessoa magrinha, né, ela tem mais chance de fraturar os ossos aí, né, de machucar internamente os órgãos do que a pessoa mais gordinha, justamente porque esse tecido adiposo amortece aí contra os impactos mecânicos aí, contra as pancadas aí, tá? Qual que é a principal célula do tecido conjuntivo adiposo aí? É o adipócito. Então é fácil guardar, né? O nome da célula já te fala que tecido ele é, né? Exemplo: osteoblasto, osteoclasto, osteócito. Vocês já sabem que é do tecido conjuntivo ósseo. Condroblasto, condrócito aí. Vocês já sabem que é do tecido conjuntivo cartilaginoso. Adipócito é do tecido conjuntivo adiposo aí, tá? São células grandes, volumosas aí, com alto teor de gordura no citoplasma aí, tá? Como eu falei, coloquei aqui de vermelho para vocês, essa gordura é uma segunda fonte de energia. Ela vai ser transformada em glicose, em carboidrato, né? Em açúcar, e esse açúcar vai ser utilizado para abastecer, né, as células para que elas continuem funcionando, realizando suas reações químicas, o seu metabolismo aí, tá? E aí, quando esse açúcar chega nas células, elas transformam esse açúcar em ATP, tá? Bom, uma coisa que é interessante, os adipócitos, eles são um tipo de célula que ele não se reproduz com facilidade. Então, a pessoa, quando ela está engordando, não é que a quantidade de adipócito aumentou, não. É o tamanho do adipócito. Então, se a pessoa engordou, significa que o adipócito, né, as células, os adipócitos dessa pessoa aumentou de tamanho para poder conter, guardar aquela gordura ali no citoplasma, tá? Quando a pessoa emagrece, significa porque o número de adipócitos morreu, diminuiu? Não. Quando a pessoa emagrece, é porque o adipócito que era grande reduziu de tamanho, né? Aquela gordura que ocupava grande parte do citoplasma, ela foi queimada, ela foi usada e agora, né, ela ocupa um espaço menor, tá? Então, quando a pessoa engorda, é o adipócito que aumenta e quando ela emagrece, é o adipócito que diminui,
tá? Aqui tá mostrando isso para vocês, ó. Olha como o reservatório de gordura, né, ocupa muito o citoplasma da célula aí, tá? Do adipócito aí, tá bem? Bom, como eu falei com vocês, a maioria dos tecidos conjuntivos são vascularizados, né? Então, tem vaso sanguíneo no tecido conjuntivo adiposo, até mesmo porque, vamos pensar, né? A gordura que é absorvida pelo nosso intestino vai para o sangue, essa gordura tem que chegar até o local de armazenamento, que é os adipócitos. Então, tem que ter muito sangue passando no tecido conjuntivo adiposo para que essa gordura possa ser retirada do sangue e guardada dentro dos adipócitos. E também tem que estar o sangue, né, próximo ali no tecido adiposo, porque quando ele desmanchar essa gordura, transformar essa gordura em açúcar, em glicose, ele tem que pegar esse açúcar e colocar no sangue, para que o sangue distribua para as células, né? Então, o sangue, né, tem que estar passando ali no tecido conjuntivo adiposo. Então, é um tecido muito vascularizado aí, tá? Ele é inervado, ele tem nervos aí, tá? Então, é um tecido que tem sensibilidade aí, tá bem? Bom, existem dois tipos de tecido adiposo, tá? E prestem atenção que o nome do tecido conjuntivo adiposo já é uma dica para vocês. A biologia tem muito nome, Amanda, por isso que eu não gosto de biologia, né? Tô cansada de ouvir alunos falarem isso. Realmente, biologia tem muito nome, mas se vocês prestarem atenção no nome, em cada palavra, a palavra não foi criada à toa, né? Aquele nome tem um significado, assim como o seu nome tem um significado, o nome de tudo que, né, de tudo que envolve biologia tem um significado. Então, prestem atenção aqui, os dois tipos de tecido conjuntivo adiposo, né? Um chama unilocular, tá? Olha, uni vem de um, locular é loco, é espaço, é local. Já já vocês vão entender, tá? Esse tecido conjuntivo adiposo unilocular, ele se caracteriza por ter coloração branco ou amarelada, tá? Essa coloração depende da quantidade de carotenoides da nossa alimentação que vai estar dissolvido nessa gordura. Então, quanto maior a quantidade de carotenoide, mais amarelo mais escuro é esse tecido adiposo unilocular, tá? Que é carotenoide? Amanda, é um pigmento aí mais puxado para o laranjado, amarelo laranjado aí, encontrado em muitos alimentos aí, como moranga, abóbora, tá? Cenoura, alimentos que têm essa coloração aí. Bom, esse tecido adiposo unilocular, ele tem cor branca, então, ou amarela, dependendo da quantidade de carotenoides, né, que aquela pessoa ingere. Ele se localiza debaixo da pele, então é subcutâneo, ao redor dos rins, tá? Ao redor do coração. Então, coloquei aqui, ó, olha essa gordura amarela aqui em volta do coração. Olha aqui, ó, debaixo da pele dessa pessoa, olha a quantidade de tecido adiposo comparado com essa outra pessoa aqui, tá? Nas vísceras, então, lá no meio dos órgãos, tá? Tem bastante tecido do tipo unilocular. Esse tecido, ele recebe o nome, coloquei aqui de vermelho, porque isso é importante. Ele recebe o nome de unilocular porque o adipócito desse tecido, ele vai ter uma única bolsa no citoplasma para guardar a gordura. Então, é uma única bolsa, que nem o desenho que a gente viu no slide anterior. É uma única bolsa para poder guardar aquela gordura ali, tá? Por isso, unilocular, um local
para poder guardar gordura, tá bem? Então, a célula é volumosa aí, né, e apresenta uma gota dentro dela, lá dentro do citoplasma, uma bolsa onde guarda toda a gordura dentro daquela única bolsa. Uma coisa interessante também do tecido adiposo do tipo unilocular é que ele produz, né, os adipócitos aí, eles produzem um hormônio chamado leptina. A leptina, quando ela é lançada no sangue, eles produzem esse hormônio, lança no sangue. Quando esse sangue com leptina chega no nosso hipotálamo, tá? Que é uma região aqui do nosso sistema nervoso, próximo à glândula hipófise ali. O hipotálamo é também uma glândula, porque ele tem função de secretar substâncias. Esse hormônio, ele vai falar assim para o hipotálamo: para de comer, não está precisando de alimento. Ele vai diminuir a fome, diminuir o apetite, tá? E aumentar o gasto de energia, porque quando a leptina, esse hormônio, está sendo produzido pelos adipócitos, é porque significa que eles estão pegando a gordura deles, né, e transformando em glicose. Então, a pessoa não vai ser preciso comer, né? Então, o hipotálamo diminui a fome aí dessa pessoa, o apetite, porque os adipócitos estão lá pegando toda a gordura que guardou dentro deles para estar sendo convertida aí em glicose. Nós estamos gastando a energia acumulada em forma de gordura, convertendo essa energia para glicose, para açúcar, e as células vão pegar essa glicose e utilizar aí para produzir ATP. Então, essa pessoa não precisa comer, diminui o apetite dela aí, tá? Então, é isso que o tecido adiposo faz quando produz o hormônio leptina aí, tá? Bom, o segundo tipo de tecido adiposo aí é o multilocular. Se o unilocular é um local, né, uma bolsa contendo lipídios lá no citoplasma do adipócito, esse daqui vocês já entenderam. Multilocular significa que nesse tipo de tecido adiposo, né, no adipócito, nas células gordurosas, eu vou ter várias bolsas guardando gordura, tá? Então, os adipócitos, eles têm várias bolsinhas ali guardando gordura. Uma outra característica também dos adipócitos os adipócitos do tipo do tecido conjuntivo adiposo multilocular, ele tem uma maior quantidade de mitocôndrias, tá? Justamente para poder realizar essa produção de energia, para pegar essa gordura e já converter em glicose e converter a glicose em ATP, tá? Para produzir energia aí, tá bem? A coloração desse tecido já muda também, enquanto que o outro era branco e amarelo, esse aqui é mais pardo ou marrom, tá? Ele está localizado em abundância, em grande quantidade, em recém-nascidos, tá? Indivíduos adultos têm pouquíssima quantidade do tecido adiposo multilocular. Ele é chamado de gordura marrom. Ele é a melhor gordura comparado com o tecido unilocular, porque por ele ter mais mitocôndrias, a queima dessa gordura é mais rápida. Essa gordura é facilmente acessada e ela é utilizada para transformar em açúcar, e esse açúcar é usado para transformar em ATP, e aí esse ATP é usado para produzir calor, tá? Então, esse tecido adiposo multilocular, ele tem mais função de isolante térmico, e não de acúmulo de reserva energética. Então, ter esse tecido adiposo é vantajoso, né? O outro é aquele que a gente não quer acumular, né, em muita quantidade, não. Só o suficiente para eu aguentar umas horinhas aí sem comer. Mesmo assim, se possível, eu não preferia acumular, né, tecido adiposo do tipo unilocular. E sim o multilocular, mas quando adultos,
nós temos pouquíssimos tecido adiposo multilocular, tá? Bom, Amanda, por que a função aqui dele primordial é essa produção de calor? É porque os adipócitos, né, são muito ricos em mitocôndria. E lá na membrana das mitocôndrias vai ter uma proteína chamada termogenina, tá? As mitocôndrias do tecido multilocular têm muita dessa proteína chamada termogenina. Olha o nome, termo, está relacionada a alguma coisa com temperatura, tá? Bom, essa proteína presente lá na membrana das mitocôndrias, ela não vai deixar a energia liberada lá na respiração celular, né? Quando a mitocôndria faz a respiração celular e produz energia, essa proteína não deixa essa energia ser toda produzida, toda convertida, resultar toda em ATP. Essa termogina fala, não, vai produzir ATP não, né? Deixa que o outro tecido adiposo produza ATP. Nós vamos produzir calor para manter o corpo desse indivíduo quente, com uma temperatura aí ótima, tá? Então, é graças a possuir essa proteína termogina lá na membrana das mitocôndrias que o tecido multilocular ele desenvolve mais função de isolante térmico, né, do que de reserva energética aí, tá bem? Bom, os adipócitos aqui nesse tecido multilocular, né, tem várias mitocôndrias, várias gotículas de gordura no seu citoplasma, por isso multi. E ele não tem o formato globuloso e volumoso, não. Eles vão ser menores, tá? Os adipócitos desse tipo de tecido adiposo é menor e ele é poligonal, ele forma um polígono aí, tá bem? Bom, com isso, a gente encerra, então, tá? O primeiro tecido conjuntivo de propriedades especiais, que foi o tecido adiposo aí. Agora, ainda nesta aula, né, para a gente encerrar com essa aula aqui, todo o tecido conjuntivo de propriedades especiais. Então, agora eu vou falar do tecido hematopoético, que é também um tecido que tem uma função diferenciada. Ele tem aí uma propriedade especial aí, tá? Esse tecido conjuntivo hematopoético, ele tem função, né, a hemocitopoese. O que é a hemocitopoese, Amanda? É a produção das células sanguíneas. Então, todas as células que circulam no sangue são produzidas pelo tecido conjuntivo hematopoético, tá? Bom, quais são as células presentes nesse tecido? Fibroblasto é a principal célula presente no tecido conjuntivo hematopoético. É uma célula jovem, ramificada aí, ela tem várias ramificações, um formato irregular aí, com alto metabolismo, porque elas estão sempre trabalhando, elas estão produzindo a matriz extracelular, elas vão produzir as fibras reticulares, por isso o nome, fibro, tá? Toda célula que termina em blasto, vocês já perceberam, é aquela célula que produz a matriz extracelular. Osteoblasto produzia a matriz extracelular do tipo óssea. Condroblasto produz a matriz extracelular do tipo cartilaginosa. O fibroblasto vai produzir a matriz extracelular do tipo fibrosa. E aqui no tecido conjuntivo hematopoético, a fibra, né, que é produzida é as fibras reticulares. Essas fibras reticulares, elas são delgadas e elas formam que nem um hashtag, que nem a linha aí do tecido das suas roupas, tá? Um emaranhado, assim, de fibras reticulares aí. Outro tipo de célula são os macrófagos. Os macrófagos são células grandes, móveis aí, são células de defesa que englobam, fagocitam agentes causadores de doença ou células mortas, restos aí de células mortas, tá? Então, eles fazem
a limpeza e a defesa do tecido conjuntivo hematopoético aí, tá? Lá nesse tecido encontramos também células-tronco. As células-troncos são as células que vão dar origem às células sanguíneas. As hemácias, né, que nós chamamos também de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, os glóbulos brancos, que nós chamamos de leucócitos, e as plaquetas aí. Tá? Então, aqui no tecido conjuntivo hematopoético, eu tenho, então, células-tronco para poder se diferenciar nas células do sangue aí, tá? Matriz extracelular riquíssima em fibra reticulares aí, tá? O fibroblasto, gente, aqui só uma curiosidade, anotem aí que eu esqueci de falar aqui. Depois que ele produziu a matriz extracelular, então ele produziu muitas fibras reticulares, ele aposenta também, que nem o osteócito, que nem o condrócito. Quando o fibroblasto aposenta, né, ele diminui a sua ação, o seu trabalho, ele diminui o seu metabolismo, ele para de produzir as fibras reticulares, ele é chamado de fibrócito, tá? Então, fibrócito é a célula, é o fibroblasto aí, com as suas atividades reduzidas, com baixo metabolismo aí, tá? Bom, é um tecido vascularizado, coloquei de vermelho aqui embaixo, rico em vasos sanguíneos, justamente porque vai produzir as células do sangue, então eu tenho que estar perto dos vasos sanguíneos, porque assim que eu produzir essas células, eu preciso entregar ela para o sangue. Então, tem que estar cheio de vasos sanguíneos nesse local onde ocorre a produção das células sanguíneas aí, tá? É um local inervado, porque, né, o sistema nervoso aí que controla o momento da produção de mais células sanguíneas aí, tá? Bom, existem também dois tipos de tecido conjuntivo hematopoético. Então, assim como o tecido conjuntivo adiposo, né, que a gente viu aqui, o primeiro de propriedade especial foi o tecido conjuntivo adiposo. Tinha dois tipos, lembra? O unilocular e o multilocular. Aqui, no tecido conjuntivo de propriedades especiais hematopoético, eu vou ter dois tipos também. O mieloide, tá? Também chamado de medula óssea vermelha aí, ele é encontrado no meio dos ossos. E é lá no meio dos ossos, né, que estão as células tronco aí, que vão dar origem às células do sangue, aos glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas aí, tá? Então, é lá no tecido mieloide, a medula óssea, a medula vermelha, que está no meio dos ossos, né? Que nós, no açougue aí, o açougueiro vende esse material como tutano, e é tão rico em nutrientes, esse meio do osso, que nós chamamos de tutano, que algumas empresas utilizam isso para cosmético, tá? Para cosmético hidratante facial, para hidratante capilar, tá? E tem pessoas que compram esse tutano lá no açougue para fazer uma sopa e cozinhar, principalmente quando tem pessoas doentes, debilitadas em casa, de tão rico em nutrientes que é o meio do osso, é o tecido hematopoético mieloide aí, tá? Ou também chamado de medula óssea vermelha aí, tá bem? Bom, o recém-nascido, em todos os ossos dele, no meio do osso, tem esse tecido hematopoético do tipo mieloide, esse tecido hematopoético vermelho, tá? À medida que a gente vai crescendo, a quantidade de tecido mieloide vai diminuindo, então a medula vermelha vai diminuindo e vai sendo ocupada por uma medula amarela. O que é essa medula amarela? Nada mais é do que tecido adiposo, de gordura que vai sendo acumulada ali no meio do osso, tá? À medida que a gente vai crescendo aí, tá bem? Então, aqui é parecido com aquele tecido multilocular, adiposo multilocular que a gente acabou de ver, né? Que quando criança é muito e adulto diminui, o tecido hematopoético mieloide também. Ele é muito intenso no meio de todos os ossos, praticamente, quando é bebê, né, recém-nascido,
E aí, com o tempo, essa medula vermelha vai sendo substituída por tecido adiposo, por medula amarela aí, tá? Bom, no adulto, onde que a gente ainda encontra medula óssea vermelha, Amanda? Onde que eu encontro, então, tecido conjuntivo hematopoético mieloide vermelho aí? A gente encontra no meio dos ossos esse osso aqui, ó, que é o externo, esse osso aqui da frente, tá? Nas vértebras, lá no meio das vértebras da sua coluna, nos ossos que formam o crânio, nos jovens, não, nas costelas e nos jovens na ponta do fêmur, que nem está mostrando aqui, ó, na epífise, na extremidade do fêmur ou na extremidade aí do húmero, que é esse osso aqui do braço, tá? Então, nas extremidades do húmero e nas extremidades do fêmur aí, a gente encontra quando o indivíduo é jovem. Se o indivíduo já atingiu a idade adulta, você nem encontra mais no húmero e no fêmur. É no externo, vértebra, crânio e costelas aí, tá? Aí aqui tá mostrando para vocês, nessa imagem, esse tecido hematopoético do tipo mieloide, que está lá no meio dos ossos. Então, olha, como eu falei, ele não tem as células tronco para dar origem à célula sanguínea. Essa célula tronco, chamada aqui de célula mãe, vai dar origem à célula mieloide, que vai dar origem às células do sangue aí, né, ao tecido hematopoético mieloide, e vai produzir também as células linfóide, que é o segundo tipo de tecido hematopoético, tá? Esse tecido hematopoético aí, chamado linfóide, o que acontece? Essa célula linfóide aqui foi produzida aqui no meio do osso, tá? Mas ela vai circular por todo o corpo e vai lá para o tecido linfóide. O tecido hematopoético do tipo linfóide, ele está espalhado por todo o corpo e conectado por uma rede de vasos chamados vasos linfáticos, tá? E alguns pontos desses vasos linfáticos concentra esse tecido hematopoético do tipo linfóide, formando assim o que nós chamamos de íngua, os linfonodos. Então aqui, ó, debaixo do nosso pescoço aqui, ó, debaixo da língua aí, aqui a gente tem muito linfonodo, na axila, né, na virilha a gente tem muito linfonodo, tá? Então já viu o médico, quando ele vai identificar se você está com alguma infecção, algum ser vivo parasitou, entrou no seu corpo e está causando alguma infecção, né? Ele simplesmente apalpa aqui, ó, a sua garganta aqui embaixo, a sua axila e a sua virilha. Por quê? Os linfonodos, que é onde a gente encontra esse tecido hematopoético linfóide, né? Ele tem como função amadurecer as células de defesa. Então, linfonodo, o nome já diz, é o local onde que vai ocorrer a maturação dos linfócitos, das células de defesa aí, tá? Às vezes pode ocorrer maturação de macrófago, que é outro tipo de célula de defesa, aquela célula de defesa grande que vai englobar, né, fagocitar agentes infecciosos, os plasmócitos, também pode ocorrer maturação nesses linfonodos, mas geralmente, né, vai ocorrer maturação de linfócitos, que são as células especializadas para defesa aí, tá? E aí, quando o seu corpo está sendo invadido, atacado por algum agente que causa doença, os linfonodos, eles aumentam de tamanho, porque eles vão ter que amadurecer muitos linfócitos imaturos que foram produzidos lá no tecido hematopoético mieloide, tá? Então, eles foram produzidos lá no meio dos ossos, mas vão atingir a maturidade aí no tecido hematopoético aí linfóide, tá? E esse tecido hematopoético linfóide está nos linfonodos, no timo, que é um órgão que a gente tem aqui, né, em cima do coração, o baço, que é um órgão que a gente tem aqui, ó, atrás do nosso estômago, tá? E nos linfonodos, que são as ínguas que a gente tem aqui, ó, no pescoço,
na adenoide lá no nariz, na amígdala lá na garganta, na axila e na virilha aí, tá bem? Então, a função do tecido conjuntivo hematopoético do tipo linfóide é amadurecer aí, né, os linfócitos, para que esses linfócitos consigam aí atacar aquele parasita, aquele agente causador de doença que está no meu corpo aí, tá bem? Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Encerro essa nossa aula por aqui. Na nossa próxima aula aí, a gente continua estudando tecido conjuntivo aí, porém, um outro tipo de tecido conjuntivo aí, o de propriedades especiais. Encerramos com a aula de hoje. Vimos aí o tecido conjuntivo de propriedades especiais adiposo e o hematopoético aí, tá bem? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Me contatem pelo Zap, que é mais fácil para eu entender as dúvidas de vocês e responder vocês. Não deixem exercícios em brancos. E é isso. Bons estudos a todos e até mais.